A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da carta aos Filipenses. A carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Filipos, tá? A lição de número 6, que é a lição que hoje nós vamos estudar, vai falar sobre a fidelidade dos obreiros do Senhor. Então o título da nossa lição é A Fidelidade dos Obreiros do Senhor. Tá? Então hoje nós vamos enfatizar qual é a maneira que um obreiro deve se conduzir na obra de Deus. Tá? Então esse vai ser o nosso enfoque nessa aula. Queridos, eu queria que você continuasse. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, tá? Nos adicione na lista dos favoritos e clica também no gostei se você gostou da aula do professor. Outra coisa, não esqueça de deixar o seu comentário, tá? Isso é muito útil, muito importante, muito gratificante para o professor Fábio. Se você também quer ser o nosso amigo pelo Facebook, manda um convite, tá? Escreve lá, professor Fábio Segantin, manda o convite, que será um prazer ter vocês como nosso amigo, tá? Um último detalhe, queridos, se vocês quiserem ter o professor Fábio Segantin aí na sua igreja, na sua cidade, ministrando a palavra de Deus em congresso da IBA, em congresso de jovens, seja qual for o tipo de trabalho, mande uma mensagem, entre em contato conosco, que será um prazer atender a igreja, atender você, para que possamos juntos adorar ao nosso Criador. Pois bem, querido, então a lição de número 6 vai falar sobre a fidelidade dos obreiros. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você aqui, querido, não transforme a tua aula em um desabafo, tá? Por quê? Porque eu estou percebendo e sentindo isso, que nessa aula, tá, as pessoas vão usar ela como meio de desabafo. Tá? Algumas pessoas podem pensar disso, tá, eu tenho chamada, eu tenho vocação, mas o meu ministério, o meu pastor não investe em mim. Ele não valoriza o meu trabalho. E então você pode, tá, usar essa aula como um desabafo para atacar a liderança da sua igreja. E o objetivo dessa aula não é isso. Qual é o objetivo dessa aula então, professor Fábio? Ao meu ver, o objetivo dessa aula, porque na pedagogia nós aprendemos de algumas maneiras. E uma das maneiras de nós aprendermos é observando condutas do outro. E condutas benéficas e condutas maléficas. Então nós vamos fazer o que nessa aula? Nós vamos abstrair, nós vamos tirar lições de obreiros bons e obreiros ruins. Para que quando Deus levantar você aí na tua congregação, na tua cidade, no teu estado, e quem sabe até no nosso querido estado brasileiro, tá? Você não faça coisas que os nossos obreiros estão fazendo. Então qual que é o objetivo da nossa lição? É tirar lições proveitosas para que nós possamos aplicar no nosso ministério, no teu ministério, tá? Eu sei, queridos, que tem obreiros desqualificados. É por isso que eu estou dando essa dica. Não use essa aula para desabafo, tá? Não use essa aula para atacar A ou B. Nós vamos fazer uma análise bíblica. Qual é o perfil de um verdadeiro obreiro? E você, tá, que tem essa chamada, e na tua classe vai ter pessoas que têm chamado para o santo ministério. Então você vai dar dicas para eles, dicas bíblicas de como se comportar como um verdadeiro obreiro do Senhor. Nós temos irmãs também que lidera mocidade, que lidera círculo de oração. Então você na sua classe vai lançar princípios de liderança, tá? Então esse é um dos focos da tua aula.
tá? É lançar princípios de como deve ser uma verdadeira liderança e jamais atacar líderes, aproveitar para desabafo, ok? Queridos, Paulo, a leitura bíblica, ela se encontra em Filipenses, capítulo 2, do verso 19 ao verso 29. Então, do verso 19 ao verso 29, do capítulo 2 da carta de Paulo à igreja que estava em Filipos, e na nossa Bíblia chama a carta aos Filipenses, tá? Nós vamos tirar algumas lições de liderança cristã. Tá? Então, qual que é o plano de fundo da nossa aula? O plano de fundo é esse. Paulo ele estava preso em Roma. Tá? Isso vocês já é de conhecimento vosso. Tá? E isso impedia com que Paulo estivesse nas igrejas que ele tinha fundada. Então, qual foi o desejo do apóstolo Paulo? Como a prisão lhe impedia de estar presente, ele desejou enviar algumas pessoas para algumas igrejas. Tá? E nessa igreja, da igreja do estudo nosso, que é a igreja de Filipos, Paulo desejou enviar 2 obreiros para lá. Então, nessa ausência de Paulo fisicamente, ele deseja enviar 2 obreiros. Então, hoje nós vamos falar sobre 3 obreiros. Tá? Quais são esses 3 obreiros? Paulo, Timóteo e Epafrodito. Então, é esses 3 obreiros que nós vamos permear a nossa aula. 2 seria enviado por Paulo. Mas nós vamos analisar também a característica do apóstolo Paulo, que era um obreiro do Senhor. Tá? Então, no nosso primeiro tópico, a gente tem a preocupação de Paulo com a igreja. Então, perceba, querido, que Paulo, mesmo preso, ele se preocupava com a igreja. No item 1, o autor coloca da seguinte forma: Paulo, um líder comprometido com o pastorado. Querido, isso é indispensável. A pessoa que foi chamada por Deus para ser um líder, e no caso de Paulo, que era para ser o pastor da igreja, Paulo ele se preocupava com a situação da igreja. Porque Paulo temia que lobos, que falsos ensinadores entrassem dentro da congregação e nessa infiltração contaminasse todo o rebanho. Então Paulo ele era um obreiro comprometido com o pastorado. E eu vou mostrar aqui 7 características que permeiam a vida de um pastor. O pastor tem que ter essas características. Eu sei que essas 7 não fecha, mas ela pode resumir todo o conceito de um pastorado. Tá? Então esse teólogo ele diz que as funções genuínas de um pastor devem ser, primeiro, amar as ovelhas. E nós observamos isso no verso 19, a preocupação de Paulo. Paulo amava as ovelhas. Segundo ponto, Paulo queria que as ovelhas fossem alimentadas por um obreiro de qualidade que desse bom alimento. Terceira coisa, Paulo tinha como preocupação resgatar as ovelhas. Quarta função de um genuíno pastor é cuidar das ovelhas. Quinta função genuína de um pastor é guiar as ovelhas. Sexto, o pastor deve guardar e proteger suas ovelhas. E em sétimo lugar, o pastor deve vigiar as suas ovelhas. Então, nesses 7 princípios, que é amar, alimentar, resgatar, cuidar, guiar, proteger e guardar e vigiar as ovelhas, é função indispensável de um homem que exerce o pastorado.
Um homem que exerce pastorado dentro somente de um gabinete, ele não está qualificado como Paulo. Paulo desqualificaria esse pastor hoje. Porque nós não estamos precisando, querido, preste bem atenção, de um pastor de gabinete. Nós não estamos precisando de pastores que simplesmente administram de forma econômica, política e social a igreja. Nós precisamos de homens que se interessem por pessoas. Grave bem isso. Precisamos de homens que interessem por pessoas. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui. Paulo, ele era um líder que sabia amar a igreja. Paulo não tratava a igreja, preste bem atenção, como uma empresa. Paulo não tratava a igreja como um comércio. Paulo não abria a igreja pensando quanto ela vai me dar de lucro. Saiu na revista Veja esses dias um pastor dando consultoria eclesiástica para como você deve abrir a sua congregação. E na visão dele, é inviável abrir uma congregação com menos de 100 membros, porque ela não vai te dar um retorno financeiro muito bom. Querido, isso é o cúmulo. Paulo, ele preservava o quê? Paulo, ele tinha como conceito maior almas. Ele não via a igreja como um comércio. E aqui vai então um tratado, aqui vai um pensamento. O pastorado, ele é o quê? Uma vocação ou ele é profissão? Querido, para Paulo, o chamado eclesiástico não era profissão, porque profissão visa lucro, profissão visa interesse próprio, profissão visa crescimento, não importa de que forma. E para Paulo isso não era profissão, para Paulo isso é vocação. Vocação não vê circunstâncias. Vocação não analisa recursos econômicos. Quanto você vai ganhar na sua igreja? O vocacionado não pensa nisso. O vocacionado ele não pensa em cifras, ele pensa em almas. Era isso que permeava a vida de Paulo. Um outro detalhe que Paulo deixa bem claro aqui. Paulo diz o seguinte, olha, todos os líderes dependem exclusivamente de Deus. Era isso que ele deixa transparecer no verso 19. E espero no Senhor Jesus. Paulo dependia de Deus. Nós vemos hoje líderes dependendo exclusivamente do seu academicismo, da sua formação teológica, da sua formação universitária, do seu poder aquisitivo, da sua inteligência, da sua influência na sua cidade. Ele usa desses mecanismos para tentar algumas coisas. E Paulo diz, não, o líder, primeira coisa que ele tem que ter primazia é dependência exclusiva de Deus. Líderes que não dependem de Deus são líderes candidatos ao fracasso, a ter o seu ministério frustrado. Paulo deixa transparecer esse princípio. Líderes aprendam a depender exclusivamente de Deus. Então Paulo, ele tinha essas características. Então Paulo tinha esses conceitos muito bem trabalhados por ele. Então Paulo não podia ir. Então ele deseja enviar 2 homens. Querido, o que nós estamos fazendo aqui, eu estou dando lampejos, flashes, são pequenas nuances, tá? Porque só sobre o apóstolo Paulo nós poderíamos pregar ou ensinar 40, 1, 2, 3 horas, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Pegando pontos, salientando pontos, tá? E aí você pode fazer muito mais aplicabilidade aí na sua escola, na sua congregação, tá? Aí Paulo então ele deseja enviar quem? Primeiro homem. Paulo deseja enviar Timóteo. Tá? Quem era Timóteo? Timóteo, ele era um jovem que tinha se convertido,
na primeira viagem missionária de Paulo. Então Paulo faz a sua primeira viagem, ele dá uma passada na cidade de Listra e Derbe. Quando ele chega em Derbe e Listra, o jovem Timóteo sente-se impactado pela mensagem, se converte ao Evangelho. Timóteo, ele era um menino que desde criança, ele aprendeu a Torá, ele aprendeu a Tanar, ele aprendeu os livros do Antigo Testamento. A sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd, que eram duas mulheres judias, ensinaram a Timóteo a lei de Adonai. E o pai de Timóteo era grego. Então, o que aconteceu? Timóteo, ele tinha influência judaica e influência da cultura grega. Tão verdade é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o verso número 3, Paulo, quando adota Timóteo para o santo ministério, uma das coisas que Paulo fez em Timóteo foi circuncidá-lo. Por quê? Influência de seu pai. O papai de Timóteo não aceitou ele ser circuncidado quando ele era garoto. Mas quando ele cresce, ele aceita a Cristo como o verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida. Paulo diz, olha, é necessário para que os judeus te aceitem, você seja circuncidado. Porque o seu pai era grego. Então, era muito interessante esse jovem. Por quê? Porque ele tinha influência grega e tinha influência judaica. Para Paulo, esse jovem era de uma importância muito grande para o seu santo ministério. Então Paulo adota ele como um obreiro. Paulo então começa a instruir esse garoto. Tá? Então Timóteo provavelmente ele se converte no ano 47 a 48. Então Paulo lhe dá uma passada em Derbe e Listra. Ele implanta uma igreja lá, na sua primeira viagem missionária. Timóteo se converte nessa época. Na segunda viagem missionária, Paulo volta à cidade de Derbe e Listra e fica impressionado com a maturidade desse jovem. E por esses elementos que eu acabei de falar, pela cultura grega e pela cultura judaica. E adota ele como um novo líder. Pega esse menino para discipulá-lo. Porque Paulo via nele um potencial para a obra de Deus. Então esse menino agora vai ficar sob a tutela de quem? Do apóstolo Paulo. E por que Paulo deseja enviar ele para a igreja de Filipos? Queridos, por alguns detalhes. E eu quero mencionar 3 detalhes que caracterizam a vida de Timóteo. Primeira característica da vida de Timóteo, que Paulo deseja enviar ele para Filipos. Por quê? Primeiro, verso de número 20. Circule a expressão, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Circule aí, igual sentimento. Que sinceramente cuide do vosso estado. No original grego aqui, cuidar de igual sentimento significa, Paulo estava dizendo o seguinte, porque eu não observei ninguém que tem o mesmo sentimento que eu. Paulo está falando o seguinte, eu e Timóteo somos almas gêmeas. Era isso que Paulo percebeu. Era isso que Paulo começou a ter nuances. Por quê? Porque Paulo via em Timóteo que Timóteo tinha as mesmas afeições, os mesmos sentimentos do apóstolo. Essa expressão é igual, de igual sentimento, Paulo estava querendo dizer o seguinte, que chegou um momento da vida de Timóteo, que Timóteo pensava igual Paulo, que Timóteo orava igual Paulo, que Timóteo ensinava igual Paulo, e que Timóteo confiava em Deus igual o apóstolo Paulo. Sabe que isso é muito interessante, essa expressão de igual sentimento? Por quê? Porque qual que é o objetivo quando você pega alguém para discipular esse alguém? É você fazer com que esse alguém seja igual a você. É reproduzir
alguém da sua forma. É por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Jesus disse: fazei discípulos. Ou seja, eu quero que vocês ensinem os homens, para os homens serem igual a mim, praticar as mesmas obras que eu faço. Então o objetivo do verdadeiro discipulado é a reprodução. E Paulo conseguiu reproduzir em Timóteo as suas próprias características. Então essa expressão no original aí, de igual sentimento, fala de almas gêmeas. Timóteo pensava, orava, ensinava e confiava em Deus, igual o apóstolo Paulo. Paulo diz: eu dei uma olhada e não percebi ninguém igual a mim. Ninguém, exceto quem? Timóteo. Timóteo tem o mesmo sentimento meu. Segunda característica que permeava a vida deste jovem está no verso 21. Esse jovem chamado Timóteo, ele era um jovem obstinado. Obstinado por quê, Fábio? Por dinheiro? Por posição? Por status? Por fama? Por uma rede social que tenha 5.000 seguidores? Não. Ele era obstinado por almas. Olha o que diz no verso 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Se referindo ao verso 20, Paulo está dizendo, se parafraseando, Paulo diz o seguinte: Timóteo é diferente. As pessoas, os obreiros que eu conheço, grande parte deles buscam o que é próprio seu, mas Timóteo é diferente. Timóteo não pensa no que é seu, ele pensa no que é da igreja. Ele não pensa no seu bem-estar, ele pensa no bem-estar da igreja. Olha o verso de número 20. Portanto, a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente, que verdadeiramente cuide do vosso estado. Paulo estava querendo dizer: eu conheço obreiros, mas obreiros que não cuidam do estado da igreja, cuidam dos seus próprios interesses. E Paulo diz: para mim esse não serve. Timóteo serve, porque Timóteo é obstinado pela pregação e pelo cuidado da igreja para a glória de Deus. Terceira coisa que caracteriza esse jovem chamado Timóteo: submissão. Verso de número 21. Mas bem sabeis, Paulo está querendo dizer: olha, a igreja de Filipos, vocês conhecem ele. Vocês conhecem. E o que eles conheciam? Primeiro, a sua experiência. Querido, é inaceitável obreiros neófitos. Porque existe hoje pessoas que entram, que se convertem, depois de 2, 3 anos ele já é evangelista, pastor. Querido, preste bem atenção, quando Paulo se converte a caminho de Damasco, Paulo escreve à igreja da Galácia, para os Gálatas, e ele diz que quando ele se converte, ele fica 3 anos na onde? Na Arábia, no deserto arábico, fazendo o quê? Recebendo instruções do Senhor. Depois ele volta para Jerusalém. Ou seja, Paulo, com todo o seu gabidal, Paulo, com toda a sua gama intelectual, aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem dotado de erudição. Após a sua conversão, ele achou necessário continuar aprendendo a palavra de Deus. Agora nós vemos hoje em dia pessoas com 2, 3 anos de cristão sendo obreiros de grande destaque. Pessoas assumindo congregações. Paulo diz muito bem claro: o obreiro não pode ser neófito, inexperiente. Paulo diz: olha, vocês bem sabem que ele é um homem experiente. Para ser um obreiro aprovado, tem que ter experiência. Tem que ter experiência de vida, experiência de igreja, experiência de convívio. Tem que ter experiência congregacional. Não pode ser um neófito. E segunda coisa, diz no verso 22, e que serviu comigo, a expressão servo. Sabe quantos anos Timóteo ficou aos pés do apóstolo Paulo?
quando ele escreve essa carta, já fazia 10 anos que ele estava servindo o apóstolo Paulo. Aqui vem outro aprendizado, querido. Querido, você quer ser um obreiro aprovado? Aprenda a servir a liderança. Esteja debaixo da tutela de um mestre para aprender uma arte ou um ofício. O que significa a palavra discípulo? Discípulo é aluno. É aquele que se coloca debaixo da tutela de um mestre. Aqui está o mestre e você é o discípulo. E esse mestre vai te ensinar uma arte ou um ofício. Tem pessoas que ele chegou na igreja agora e ele quer saber sentar onde? Na janela. Ele não quer sentar no corredor, ele quer sentar na janela, ele quer tomar ar fresco. Querido, aprenda primeiro a ser submisso. Timóteo serviu. Timóteo aprendeu com Paulo. Timóteo, ele não questionava Paulo. Você lembra que eu disse que Paulo precisou circuncidá-lo? No capítulo 16, verso 3 de Atos dos Apóstolos, Timóteo podia muito bem, tu não vai me circuncidar não. Mas aquele que está debaixo da tutela do mestre, para aprender uma arte, um ofício, ele se submete e ele acredita em tudo aquilo que diz o seu professor, o seu mestre, o seu tutor. Querido, quer ter um ministério de sucesso? Aprenda a ser servo. Você sabe, querido, que a maioria das pessoas não tem nada contra em ser líder e mandar, mas há muito pouca atração em ser servo. Pouquíssimas pessoas querem servir. E o pastorado, o obreiro, ele tem que servir a igreja, tem que servir a pessoas. Então essas características permeavam o menino Timóteo. Quais foram essas características? Semelhança ao apóstolo, porque ele era igual ao apóstolo. Ele tinha o mesmo sentimento do apóstolo. Ele era obstinado, ele era experiente e ele tinha submissão. Isso permeou a vida desse Timóteo. Essas 4 coisas, semelhança ao apóstolo. Ele era igual ao apóstolo. Ele era obstinado, ele era experiente e ele era submisso. Aí, Paulo, ele decide investir em um obreiro local. Quem era esse obreiro? Epafrodito. Epafrodito, a gente não conhece muito a respeito dele, diferente de Timóteo. Timóteo, nós conhecemos a vida dele praticamente inteira. Epafrodito a gente não conhece. A gente sabe simplesmente que Epafrodito significa em grego pertencente a alguém ou ofertado à deusa grega do amor, a Afrodite. Com o tempo, a palavra Epafrodito passou a significar amor ou lindo. Então o que nós aprendemos disso? Lições do seu nome. Nós simplesmente sabemos ou deduzimos que ele era natural e educado na cultura grega. Então Epafrodito, ele era um grego e recebeu cultura também grega. Epafrodito, possivelmente, ele não fazia parte do clero da igreja que estava lá em Filipos. Ele não era nenhum professor, ele não era erudito, ele não era teólogo, ele não era um acadêmico, ele era uma pessoa comum dentro da sua congregação. Ele não fazia parte de cargos, porque a gente desconhece pai, mãe, profissão, função, cargo. Nós não sabemos quem era Epafrodito. Com isso, nós deduzimos que Epafrodito era um membro comum. Ele era um membro comum a todas as comunidades, que tem na minha, que tem na tua. Mas uma coisa que nos intriga é porque a igreja de Filipos envia Epafrodito para visitar Paulo e para levar sustento ao apóstolo Paulo. Isso nos intriga. Um homem que não tinha procedência, um homem que não tinha cargo,
não era um pregador eloquente, um professor, não era acadêmico. Por que então a igreja envia? A igreja podia enviar o presbítero local, podia enviar o obreiro proeminente local. Mas por que enviou Epafrodito, um homem sem nenhuma expressão, olhando no aspecto eclesiástico da igreja local? Por algumas razões. Eu quero enumerar 2 razões. Por que enviou Epafrodito para visitar Paulo? Primeira razão, porque Epafrodito tinha uma alma de servo. Epafrodito amava servir. E a pessoa que está disposto a servir, ele não mede consequência. Lembra do que eu falei entre profissão e vocação? O vocacionado, aquele que nasceu para servir o outro, ele não importa, ele não mede consequências. O foco dele é servir. Então ele tinha um espírito de servo. Ele foi de bom grado até Roma para ajudar Paulo. Essa é uma das virtudes de um obreiro. O obreiro não foi chamado para ser servido. Vou repetir, o obreiro não foi chamado para ser servido. Você, obreiro, foi chamado para servir. Você não foi chamado para sentar em uma cadeira e a igreja servir você, não. A igreja se assenta e você serve ela. Epafrodito tinha essa característica, ele tinha a alma de um servo. Segunda característica de Epafrodito, ele tinha coragem e disposição. Sabe por que eu falo isso? Imagine hoje, alguém chama você e diz para você, irmão, vai visitar um pastor que está preso. E esse pastor ele está sendo acusado pelo Império Real. Qualquer momento, Paulo poderia ser morto, porque ninguém sabia o que César pensava. César poderia muito bem acordar e dizer, Paulo é culpado, manda matá-lo. Então poderia que todo mundo que estivesse dentro da casa de Paulo poderia também entrar no pacote e ser morto, ou preso, ou torturado. Mas Epafrodito não mediu esforços. Ele percebeu que a sua vida estava correndo risco, mas ele não se importou com isso. Então isso que motivou eles enviar Epafrodito para visitar Paulo. Alma de um servo, disposição e coragem. César poderia mudar de ideia a qualquer momento. Podia muito bem matar Paulo, e se Epafrodito tivesse naquele momento, podia dizer, você é amigo dele, então você vai ser preso, ou você vai morrer junto com ele. Epafrodito não mediu esforços, e ele foi até Roma ajudar o apóstolo Paulo. Isso é muito lindo. Ele foi assistir o apóstolo Paulo. Chegando lá, ele ajuda o apóstolo Paulo. Ele dá assistência ao apóstolo Paulo. Ele era um homem de confiança porque ele levou donativos para Paulo. Ele poderia subtrair para si aqueles donativos. Não, mas o que era dele é dele. O que era dos outros é dos outros. Obreiro de confiança. Homem íntegro, que não mexe naquilo que não lhe pertence. Epafrodito tinha essa característica. Mas agora, após um momento que ele passa ali com o apóstolo, Paulo percebeu que Epafrodito, por ainda não possuir nenhum cargo de proeminência, era um homem de confiança. E resolveu valorizar o obreiro local. Aqui vai uma dica para quem está me assistindo que é pastor. Pastores, valorize os obreiros da casa. Valoriza quem trabalha contigo. Valoriza quem está com você. Paulo resolveu valorizar o obreiro lá da cidade de Filipos. E Paulo então envia ele como um obreiro aprovado. E quando Paulo envia ele à igreja de Filipos, Paulo fala sobre 5 características desse homem chamado Epafrodito. Aonde está essas 5 características, Fábio? No verso de número
25, quando Paulo diz: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito. Aí ele diz, olha o pronome que ele diz, pronome possessivo, meu. Aí Paulo vai elencar 5 características de Epafrodito. Primeira característica de Epafrodito, irmão. Paulo introduz a primeira característica com o pronome possessivo meu. Primeiro, irmão. Segundo, colega de trabalho. E terceiro, outro soldado. A Bíblia diz assim, ó, meu irmão, cooperador e companheiro de combates. Quando Paulo usa a expressão irmão, Paulo usa essa expressão porque Paulo pegou afinidade com ele. Não era uso meramente formal. Essa expressão no grego aqui, Paulo ele usa 8 vezes ela para pessoas íntimas. Então quando ele diz que Epafrodito era irmão, porque Paulo tinha agora entrelaçado sentimentos com Epafrodito. Ele disse, ele é meu irmão, meu camarada. Ele agora pertence à minha própria família. Ele diz, ele é meu irmão. Segundo, ele é colega de trabalho. Paulo reconheceu o trabalho que Epafrodito desempenhava para o reino de Deus. Paulo diz, olha, ele é meu colega de trabalho. Eu trabalho aqui, ele trabalhava lá. Ele trabalha também. Ele é meu colega de trabalho. Ou seja, ele coloca Epafrodito no mesmo nível do apóstolo. Se o apóstolo Paulo tivesse uma profissão, ele falaria da seguinte forma, ele é colega meu de trabalho, tem a mesma profissão minha. Então ele era irmão, colega de trabalho, e a Bíblia usa a expressão companheiro nos combates. No original grego isso significa, ele é outro soldado. Existem vários soldados espalhados na missão de propagar o Evangelho. E Epafrodito, pelo que eu tenho observado, ele é irmão. Ele tem a mesma profissão minha, porque ele é colega de trabalho. Ele é um outro soldado. Ele luta o mesmo combate que eu. Ele está na milícia igual eu. Ele combate as hostes espirituais igual eu. Então olha as características de Epafrodito. Irmão, colega de trabalho e soldado, porque ele trabalhava na mesma obra que o apóstolo e combatia os mesmos inimigos. E agora Paulo vai falar de duas características que a igreja de Filipe reconheceu e que Paulo também reconhecia. Porque Paulo diz, olha, ele introduz meu, pronome possessivo, ele é meu, irmão, cooperador e companheiro. E vosso, agora ele introduz com outro pronome, ele é seu. Ele é seu. Vocês reconhecem ele como enviado e servo. Olha que interessante. Paulo reconheceu ele como irmão, colega de trabalho e soldado. A igreja de Filipos reconheceu Epafrodito como mensageiro e ministro. Quando ele introduz, ele é vosso, ele é seu, ministro e mensageiro. Interessante que quando Paulo usa essa expressão, mensageiro, ele usa a palavra apóstolo, que era a mesma palavra usada para os apóstolos que viram e que conviveram com o Senhor. E Paulo coloca Epafrodito em par de igualdade com os apóstolos. Olha o nível que o Paulo estava elevando este homem. E Paulo diz outra característica dele, ele é ministro, ele é servo. Esse homem verdadeiramente, ele serve a igreja. Queridos, o que nós aprendemos aqui com essa aula? Que o obreiro tem que ter cheiro de ovelha. Queridos, obreiro não pode ter cheiro de dinheiro, cheiro de dólares, cheiro de euro. Não pode ter cheiro de dinheiro, de economia, de empresa. Obreiro tem que ter cheiro de ovelha.
Pastor, se enturma mais com o teu povo. Viva mais a realidade do teu povo. Esteja mais próximo dele. Deixa a igreja perceber que você é mais um entre eles. Querido, os pastores nós temos que ter a mentalidade de que o obreiro tem que estar pronto para servir a igreja e não para ser servido. Hoje nós temos a mentalidade do quê? Porque obreiro hoje traz status, traz fama, traz sucesso. Esse sucesso traz o quê? Dinheiro, traz glória, traz posição. Eles usam esse status para entrar em festas, para entrar em lugares que às vezes não lhe é permitido, mas ele costuma dar a chamada carteirada. Olha aqui, ó, eu sou ministro do Evangelho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou membro dessa convenção, eu sou membro daquela convenção. E isso eles ortogam para si e passam a usufruir e interferir na vida religiosa dos seus membros. E nós temos que passar a entender que o pastor tem que viver perto das ovelhas, dentro das ovelhas, envolvendo as ovelhas. Não pode ter não podemos separar, querido, pastor e ovelha. O pastor tem que sentir o cheiro da ovelha. E quando o pastor passa perto da ovelha, a ovelha tem que sentir o cheiro dela nele. Querido, e seja disposto a viver uma vida dedicada. Para Paulo, não importava o preço a ser pago. Porque ele fala em Filipenses 2, verso 17, que ele se entregou como uma oferta de libação. Ele se entregou totalmente para o santo ministério. Paulo, ele diz para o jovem Timóteo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é pecado desejar o episcopado, mas você está desejando o episcopado para quê? Para pegar fama, sucesso, dinheiro, mudar de vida, mudar de casa, mudar de status, ter mais privilégio do que o outro, negativo. Vamos aprender com Paulo, com Timóteo, com Epafrodito. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Nós precisamos servir as pessoas. Nós precisamos ser servo. Nós precisamos colocar a igreja sentada e eu vou servir eles. Eu vou gastar a minha vida por eles. Nós temos hoje pastores de gabinete. Pastores, não precisamos homens de gabinete. Precisamos homens do povo. Precisamos homens que sentam com o povo e que cuidam do povo. A igreja está cansada de eruditos. A igreja está cansada de pastores de gabinete, pastores engravatados, pastores que só pensam em si, pastores que não visitam. Tem pastores que, membros da sua própria igreja, estão doentes e ele não conhece. Passam alguns dias, mas fulano morreu, ele nem sabia. Ele nem sabia que ciclano estava doente. Que tipo de pastorado é esse, queridos? É isso que nessa aula nós precisamos rever, conscientizar. O pastor tem que estar de tempo integral na obra de Deus. Ele tem que se envolver por completo. Os problemas das suas ovelhas têm que ser os seus próprios problemas. Ele tem que incorporar esses problemas. Ele tem que pegar para si. Ele tem que colocar nos seus ombros. E dizer para a sua ovelha, ovelha, eu vou cuidar de você. Ovelha, nós estamos juntos. Você está sofrendo, o teu sofrimento é o meu sofrimento. Mas não. O que nós vemos hoje? Homens que só pensam em si. Diferente de Paulo. Paulo estava preso, mas ele estava preocupado com a igreja. Tem pastores que viajam, que saem de férias e não estão nem aí com a igreja. Sabe o que importa para ele? É salário. Teve um pastor que um dia ele me disse, me tiraram da congregação, mas graças a Deus que não tiraram o meu salário. O que importava para ele? A congregação, o salário. O salário. Pelo amor de Deus, queridos. Vamos mudar o nosso conceito. Obreiros que vão ser formados ainda. Assimila o modelo de Cristo. Assimila o modelo de Paulo, de Timóteo, de Epafrodito. Não viva a sua própria vida. Viva a vida da igreja. Cuide de pessoas. Cuide de gente.
Vou deixar um outro detalhe. Queridos, nunca negocie a tua igreja. Nunca negocie a tua comunidade. Você trabalha com pessoas, não é empresa. Na empresa em que eu trabalho tem um número. Na tua congregação, cada membro não possui um número, possui uma alma que precisa ser cuidada, que precisa ser lapidada, que precisa de alguém que para ouvi-la. Nós estamos sentindo falta de homens para ouvir a igreja, para ouvir as ovelhas. Estamos precisando de homens que sentam e que conversem com as suas ovelhas, que entendam as suas ovelhas, que passam a assimilar os problemas das suas ovelhas e passam a sofrer com o problema das suas ovelhas. É desse tipo, é esse modelo que nós estamos precisando. Queridos, eu estou lendo esse livro aqui, eu já li ele, Liderança Espiritual. Querido, quantos conceitos maravilhosos tem nesse livro. Princípios de liderança. O líder ele jamais pode pensar em si. Quando você pensa em si, você deixa de ter o modelo ideal, que é o modelo de Cristo. Cristo, ele pensou em quem? No quê? Em si, não. Ele pensou em você, ele pensou em mim. Ainda que o meio para beneficiar a mim e você foi a morte, ele não hesitou. Ele não se preocupou se era morte. E que tipo de morte era essa? Ainda que o texto diz que era morte de cruz. Ele não se importava se ele ia tomar um tiro, uma facada, se ele ia ser esbofeteado, pregado, não importava. Ele se entregou para ti, para mim. É isso que um líder deve ter, querido. Vamos levar isso para nossas classes. Vamos levar isso para as nossas igrejas. Futuros líderes que me ouvem. Se nós pensarmos dessa forma, nós teremos uma geração futura de líderes que pensam diferente. Porque hoje nós vemos uma liderança, ou são poucas pessoas, mas existe pessoas que pensam em si, em dinheiro, em comércio. Não faça da sua igreja números, são almas que precisam ser cuidadas. Queridos, então eu termino essa aula dizendo para vocês, tá? Tenha o mesmo sentimento que teve o nosso Senhor Jesus Cristo. Um sentimento de servo. Essa aula eu resumo em uma palavra. Você foi chamado para servir e não para ser servido. Então sirva a tua igreja, sirva a tua comunidade, sirva com amor. Não tenha hora, não tenha dia, não tenha clima, faça sol, faça chuva, sirva. Tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, sirva. Doe a sua vida em prol da sua vocação. Porque Deus está à procura de líderes dispostos a fazer da igreja um verdadeiro exército de servidores. E não de homens que mandam, não de homens que simplesmente delegam, não de homens que simplesmente ficam atrás das suas cadeiras, atrás do seu escritório, delegando simplesmente, mas de homens que se levantam da sua posição, desçam do pedestal e se enturmam no meio do povo. É esse o tipo de liderança que nós precisamos. Liderança igual a Jesus, que desceu da sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma humana. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. É esse tipo de líder que nós precisamos, que desça do pedestal e que se infiltra e passa a ter cheiro de ovelha. Querido, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua igreja, que Deus abençoe o teu pastor, que Deus abençoe o nosso santo ministério. Querido, até semana que vem, que Deus continue abençoando.